Quando você acha que Jesus voltará? Quando você acha que Jesus voltará? Você acha que ele voltará em breve? Que ele vai demorar? Ou você nem pensa, não estou preocupado com isso. Quando você acha que Jesus voltará? Mas, pastor, a gente não pode estar marcando data. Não bastam os falsos profetas do passado. Inclusive, recentemente, no movimento chamado de movimento adventista, em que alguns falsos profetas marcaram a data da volta do Senhor Jesus e foram frustrados, obviamente. Não já é suficiente ver um monte de vergonha daqueles que tentaram adivinhar a data da volta do Senhor Jesus? O Senhor está querendo que eu também passe por essa vergonha? Não. A grande questão é que, diante dessa pergunta, você tem duas reações. A primeira reação é: eu desejo que seja logo. A segunda é: eu não estou pensando nisso. Talvez você não diga assim, eu não me importo, porque, ao final das contas, isso dará a ideia de um desprezo pelo Senhor. Mas mesmo que você não haja ou reaja dessa forma, talvez em seu coração a resposta seja: sabe que eu não havia me preocupado com isso? Mas deveria. Nós vamos continuar a exposição de Romanos. Agora, nós estamos no capítulo 13, versículos de 11 a 14. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito para sempre o teu nome. O Senhor é bom. Toda a terra está cheia da tua bondade. Tudo que o Senhor criou reflete a tua glória. E nós somos conduzidos a ti por tua graça, Senhor, muita graça. Ó Senhor, há uma expectativa de teu povo, e deve haver, a volta do Senhor Jesus. Ajude-nos, Senhor, a estar pronto para aquele dia, prontos. Ajude-nos, Senhor, a estar preparados para que jamais sejamos pegos de surpresa. Porque o Senhor nos diz que o Senhor Jesus virá como vem um ladrão, um dia em que ninguém sabe, em que ninguém espera, para que apenas aqueles que estavam preparados, que estavam vigilantes, sejam realmente, ou recebam realmente com alegria o Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe-nos com a tua palavra, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para alguns, esse texto de Paulo seria uma suposta falha do apóstolo. Porque nesse texto, Paulo demonstra que há, de fato, um desejo pela vinda do Senhor Jesus, uma vinda iminente. Parece que Paulo realmente está esperando que aconteça logo. Aqueles que gostam de tentar encontrar erros na Bíblia e que com certeza serão frustrados sempre. Serão frustrados mais uma vez na exposição desse texto. Paulo realmente deseja, mas ele não falha. Porque há no coração de Paulo
essa expectativa da vinda iminente do Senhor Jesus seria um erro? Não. Para isso, nós precisamos ver um pouco do que a Escritura nos fala sobre o assunto. De tal modo que, considerando o tempo do Senhor Jesus, nós encontramos lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 17, o Senhor Jesus, começando o seu ministério com a seguinte pregação, diz assim o texto: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O próprio Filho de Deus disse: está próximo o reino dos céus, está perto o reino dos céus. Essa expectativa não é nova. Nós encontraremos em textos muito antigos essa mesma expectativa. Mas para nós não citarmos tantos, podemos ir para Isaías, que no capítulo de número 2, versículo 2, citado, mesmo texto por Miqueias, capítulo 4, versículo 1, exatamente o mesmo texto, diz o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Um texto que nos remete aos dias do Messias, essa é a ideia. E o judeu sabia muito bem. O judeu tinha a expectativa de que todo o cumprimento profético glorioso de Israel se daria nos dias do Messias. E ele chama aqueles dias de últimos dias. Nós encontramos esse entendimento em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Pedro, em sua primeira pregação aos judeus, versículo de número 16, dar a interpretação do que estava acontecendo por ocasião da manifestação do Espírito do Senhor por meio do dom de línguas, para que falassem a judeus de todas as nações, ou seja, judeus que falavam línguas variadas, línguas diferentes, línguas dos povos, e ouvissem em sua própria língua materna as maravilhas de Deus, como nos é dito nesse texto. E no versículo 16 diz assim: Pedro, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, citando Joel 2, 28 a 32. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E assim, ele segue falando de uma série de elementos presentes nos últimos dias. Portanto, observe que não era nada novo para eles entenderem que aqueles dias deveriam ser denominados de últimos dias. O Senhor Jesus mesmo fomentou neles essa expectativa, a expectativa de algo que está para acontecer. Mateus 24, conhecido sermão profético do Senhor Jesus, versículo 32, o Senhor Jesus diz assim para os seus discípulos: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas que ele disse anteriormente, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Observe que o elemento surpresa está claramente presente nas palavras do Senhor Jesus. Portanto, o Senhor Jesus, ao mesmo tempo, alimenta uma expectativa. Ele voltará, e afirma que há uma surpresa. Ninguém sabe quando. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos, nem os que andaram com ele antes, nem aquele que depois foi chamado, como ele mesmo diz, como que fora de tempo, o apóstolo Paulo, e que recebeu do Senhor a revelação do Evangelho, como ele diz, indo ao 3º céu para ouvir coisas inefáveis. Nenhum deles recebeu a revelação do dia da volta do Senhor. Mas todos eles receberam a revelação de que ele voltaria e que eles deveriam estar apercebidos disso, prontos para isso. Em um tempo que é denominado pela Escritura de os últimos dias. Os últimos dias. Por isso que nós encontraremos não só em Paulo, nós encontraremos também em outros o anseio, a expectativa. Por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, o apóstolo Pedro diz assim, falando do Evangelho, ele que acabou de mencionar que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, sangue de Cristo, ele diz que esse sangue, o Cordeiro, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, nos últimos dias. Ele foi manifestado nos últimos dias. Jesus foi manifestado neste fim dos tempos. A expectativa do cumprimento messiânico que inicia o último período da história humana. Nós temos períodos na história humana, tanto que o homem moderno saiu denominando os períodos. Nós temos, por exemplo, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna. Aí, inclusive, depois viram que precisavam de mais denominações, veio a pós-moderna, e já tem a contemporânea, e provavelmente virá mais um pouco aí, caso o Senhor não volte antes. A expectativa da volta do Senhor Jesus. Em 2 Pedro 3, versículo 3, outra vez o apóstolo nos mostra tal expectativa, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E ele não está se referindo a um tempo longínquo, mas está se referindo ao seu tempo. O mesmo acontece com o próprio Paulo. Lá em Timóteo, ainda que tenhamos em nossos dias aquela impressão que ele estava se referindo a tempos distantes como o nosso, em 1 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo está se referindo aos seus dias, quando ele menciona os últimos tempos, dizendo, 1 Timóteo 4:1, ora,
o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ele estava se referindo ao período que desde aquele momento poderia ser considerado já. Em 2 Timóteo, capítulo 3, ele faz a mesma coisa. Versículo 1, ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. A expectativa da volta do Senhor Jesus está presente no Novo Testamento, em, podemos dizer, todos os livros. Por quê? Porque Jesus deu essa expectativa. Jesus disse várias vezes: eu venho como vem um ladrão, um dia que ninguém sabe. Portanto, vigiai, porque quando você menos esperar, eu chegarei. A expectativa está presente no Novo Testamento porque o Senhor Jesus trouxe essa expectativa. Portanto, desde já podemos corrigir qualquer ideia de que Paulo tenha errado, dando-nos uma expectativa falsa de uma volta iminente naqueles dias do Senhor Jesus. Não! Ele não errou na expectativa. Ele apenas mostrou uma expectativa real de um coração que ansiava a volta de Jesus sem ter recebido em momento algum a informação, a revelação de qual seria esse dia. Em nenhum momento da Escritura é dito quando Jesus voltaria. Em nenhum momento da Escritura é dito qual o século Jesus viria. Mas em toda a Escritura é dito que ele viria, alimentando no povo de Deus a necessária expectativa para que esse povo esteja pronto para o dia da volta do Senhor Jesus. E essa expectativa necessária traz aplicações. É o que Paulo faz. Traz aplicações necessárias. Aplicações necessárias para a vida cristã. Ele diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Vocês que estão atentos, já observaram como é que está? Uma história conturbada, um cristianismo maltratado, toda a confusão do mundo. Claro que não é algo diferente dos nossos dias. O mundo vive uma série de ciclos sociais. Horas estão melhores, horas estamos piores. Ou seja, estamos sempre no altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. A sociedade vive assim, como um ser humano inconstante, volúvel. Vocês que estão atentos a isso, vem a exortação: já é hora de vos despertardes do sono. É hora de acordar. Vocês perceberam como é que estão as coisas? Observe que Paulo chama a atenção para a realidade. A realidade ruim ao nosso redor não deve ser desprezada. Ah, tanto faz, é sempre assim. Não, 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 não. Ele faz o contrário, ele diz: vocês que estão atentos, ou seja, é necessário estar atento, porque a realidade ruim deve ser como que um chamativo para que o cristão desperte para a grande probabilidade de que Jesus volte já. E então o cristão esteja pronto. Vocês estão atentos? Eu tenho certeza que em nossos dias muitas pessoas estão apreensivas, e devem estar.
Se você em algum momento disse assim, não, liga não, besteira. Isso não é sinônimo de maturidade teológica. Isso é sinônimo de desprezo para com o que o Senhor nos ensina sobre a necessidade de vivermos na expectativa da vinda de Jesus, para que tenhamos atenção devida, a vigilância para o dia do Senhor Jesus. Paulo chama a atenção, vocês estão atentos? Estão, não estão? Então, a conclusão, aí vem a palavra de Paulo, é despertem. É hora de despertar. Acordem. Não dá para viver como simplesmente se o Jesus voltasse daqui a 1000 anos. Viver como se fosse demorar tanto que eu não devesse me importar com isso. Haverá tempo para que as coisas se acertem. Ele diz, não. Despertem do sono. Despertem do sono para não serem pegos dormindo. É interessante que essa figura de Paulo encontra paralelo em Jesus, porque Jesus citou aquela parábola das virgens. Lembra da parábola das virgens? Elas demora tanto o noivo a voltar que elas dormem. Ele diz, é hora de vocês despertarem. Quando gritam que o Senhor, o noivo, estava voltando, elas são despertadas, porque elas precisam estar prontas para a vinda dele. Aquelas que não estavam prontas foram deixadas. Despertem para a volta do Senhor Jesus, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É nítido o anseio e a expectativa, mas isso não é um erro do apóstolo, e sim uma aplicação justa, adequada, daquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos. Estejam vigilantes. É evidente que a cada dia, a cada ano, a volta de Jesus estará mais próxima. É evidente que a cada dia, a cada ano estará mais perto. Todavia, ainda podemos lembrar de um elemento que nós não vamos nos aprofundar, mas que pode ser considerado que está presente. O fato de que quando o Senhor Jesus profetizou a sua vinda, ele disse que os eventos aconteceriam naquela geração. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Há uma série de discussões sobre isso. Particularmente, consideramos que, tendo em vista a própria história, que nós hoje temos acesso, obviamente, aquela geração testemunhou o início dos eventos. Exatamente os eventos ditos por Senhor Jesus antes. A queda de Jerusalém, que dá início à grande tribulação dos judeus. Uma tribulação que teve início em 70 e só terminou em 1948, a maior de todas as tribulações que uma nação poderia sofrer. Judeus expulsos de sua terra, pisados pelos gentios, como Jesus disse que eles seriam pisados pelos gentios, até serem reconhecidos pelas Nações Unidas como uma nação novamente, a nação de Israel. E isso apenas em 1948, após um trágico, terrível, doloroso, angustiante evento, o Holocausto. Se você nunca ouviu algo a respeito, assista a lista de Schindler. Eu tenho certeza que você será impactado por ela, porque ele nos fala de como foi o Holocausto. Jesus disse que depois daquele período de grande tribulação, a volta dele se daria. Paulo diz, está cada vez mais perto. E é assim que nós temos que tratar sempre, está cada vez mais perto. Então nós temos que estar cada vez mais preparados, estar cada vez mais próximo. Então nós temos que estar prontos, estar cada vez mais perto de chegar o dia. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo a partir do 13, o apóstolo Paulo, ele conforta e exorta. Inclusive, palavra que tantas vezes ela será a mesma em grego. O exortar e o confortar é a mesma palavra tantas vezes. Significa ou uma coisa ou a outra, dependendo do seu contexto.
E as duas coisas estão presentes em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E ele fala da volta do Senhor Jesus com a mesma expectativa, mas exortando-os a estarem agindo de forma adequada a essa expectativa. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, a expectativa, mas não a certeza, os que ficarmos, a possibilidade, não a certeza, a expectativa de que seja no seu tempo, mas não a certeza, pois Jesus não revelou a data disto, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por quê? Ou para quê? Para que os cristãos, diante da perda de entes queridos, de irmãos em Cristo, e diante do sofrimento, perseguição, das angústias que sobrevêm, e pessoas pagam com a própria vida por causa desta perseguição, que não se entristeçam demasiadamente, como os demais, ou seja, como os gentios que, não conhecendo a Deus, não têm esperança, e portanto a morte para eles é tida sempre como um fim, para nós, como apenas um intervalo, um momento de espera até a volta de Jesus. Há uma expectativa, e ela deveria estar no seu coração. A expectativa da volta do Senhor Jesus ajudará você a estar se preparando. Nas parábolas do Senhor Jesus, quando ele vai falando sobre essa questão de quem está pronto para a volta, ele cita uma parábola de homens maus, em que o Senhor vai viajar, e eles então pensam consigo: ele vai demorar tanto, que começam a maltratar os servos do seu Senhor, desprezam os afazeres, aquilo que deveriam cumprir, e vão vivendo de qualquer jeito, porque no coração deles a ideia de que vai demorar tanto. Observe o desprezo pela volta do Senhor Jesus, o contrário da expectativa. E o Jesus mostra que no coração daqueles que têm uma expectativa da volta do Senhor, agirão em acordo com essa expectativa. Mas aqueles que desprezam o seu coração, ignorando que o Senhor pode voltar a qualquer momento, que relaxam, achando que isso demorará tanto, que eles não terão que se preocupar, então negligenciam a necessidade de estarem prontos. Portanto, a expectativa escatológica ela é importante. Se em algum momento na sua vida você disse assim: estudar escatologia, estudar sobre a vinda de Jesus, olha, tem tantas correntes, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, e o pastor ainda tem uma outra ideia aí, pelo amor, eu não vou estudar um negócio desse não. Não faça isso. Ouvi um pregador horrendo, certa vez, dizer a seguinte palavra em um culto transmitido na TV, e portanto eu ouvi na TV: não leia Apocalipse, é um livro muito difícil, não recomendo. Alimentar no coração do povo uma negligência para com a necessidade da expectativa da volta de Jesus é deixar o povo acomodado no sofá, assistindo televisão e passando os canais sem saber o que faz a vida, ignorando que cada dia está mais perto da volta do Senhor Jesus. É viver o conforto que o mundo oferece, com certeza, ninguém tem dúvida, nunca houve em toda a história da humanidade
tamanho conforto na vida social quanto em nossos dias. E aquilo que, de fato, parece nos ser muito bom, é também um grande perigo. Porque é exatamente naquele sofá, o mais confortável que tinha na loja e você comprou, com aquela televisão, a maior disponível que você comprou, que então você se perde por horas, como se nada mais importasse, ignorando que a qualquer momento o Senhor pode voltar. Nos perdemos no conforto. Portanto, não despreze a escatologia, a necessidade de estar atento à volta de Jesus, ao mesmo tempo que jamais poderíamos ousar marcar uma data, sabendo que Ele mesmo disse, não será dito a ninguém. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Versículo 12. Paulo então traz essa exortação mais prática. Observe que ele vai tornando mais concreta a ideia. Primeiro ele fala da necessidade de acordar porque está perto. E agora no versículo 12, ele traz uma figura cada vez mais próxima do concreto, do prático. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha, o que eu quero dizer deixem tudo que diz respeito às trevas e se voltem para a prática daquilo que é luz. E aí nós lembramos um texto do Senhor Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. O Senhor Jesus diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse texto, ele primeiramente aponta diretamente para os judeus. O livro de Mateus, várias vezes, trará palavras de Jesus para justificar o juízo de Deus sobre os judeus que estava próximo. Eles aguardavam aquilo. E observe que nesse texto, o Senhor Jesus está dizendo, olha, se vocês não salvam, se vocês não servem para glorificar a Deus, vão ser pisados pelos homens. Não é o que acontece com a queda de Jerusalém em 70? Eles são pisados pelos romanos. Olha, vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre o monte não tem como esconder. Qual é a cidade que está construída sobre o monte? É Jerusalém. Jerusalém está construída no monte Sião. Portanto, Jesus está dizendo para qualquer cidade, olha, qualquer cidade construída no monte, as pessoas veem, e essas cidades devem ser luz. Não, ele está dizendo, vocês, tem uma cidade construída no monte, todo mundo está olhando para vocês, o mundo inteiro está olhando para Jerusalém, onde está o templo de Deus no cume do monte Sião, a cidade do grande rei. Então iluminem este mundo que está olhando para vocês. Porque, como ele disse antes, caso contrário, virá o fim para vocês. E veio. Podemos dizer, em certo sentido, que houve os últimos dias dos judeus. Chegou. A queda de Jerusalém é um marco fundamental, tanto na história judaica, quanto em toda a revelação do plano redentor. E esse marco diz respeito ao fim da era judaica. Fim da era judaica. Paulo diz, marca o início da era gentílica. O fim da era judaica marca o início da era gentílica. E os gentios, que somos nós, todo o restante, quem não é judeu é gentil na Escritura. Os gentios deveriam aprender com os judeus. Jesus advertiu em sua geração que os últimos dias estavam chegando. E que, portanto, eles ficassem atentos. Eles não estavam percebidos que os últimos dias eram realmente os últimos dias da era judaica. Literalmente estava acabando a era judaica. E depois eles testemunharam pela queda de Jerusalém.
Mas nós, em vez de rirmos deles e apenas ouvirmos sua história, deveríamos aprender com ela. Porque do mesmo jeito que clamaram em alto e bom som para Jerusalém, falando de seus pecados, de seu desprezo, de sua ignorância, como disse o Senhor Jesus em Mateus 23, condenando a liderança político-religiosa da época, e termina a sua palavra imprecatória contra Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, Mateus 23, 37, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Não é apenas o fim da era judaica, é uma exortação para os nossos dias. Como diz Paulo em 1 Coríntios 10, deveríamos aprender com a história de Israel, porque é uma grande lição para os nossos dias, para a nossa vida. Porque do mesmo jeito que houve o fim da era judaica, haverá o fim da nossa era, culminando com a volta de Jesus. Mas você estará pronto para isso? Você estará preparado para isso? Ou você ignora que o Senhor Jesus voltará a qualquer momento? Ou você despreza que o Senhor Jesus voltará a qualquer momento? É necessário estar pronto. É necessário estar pronto. Mas a nossa geração não está pronta. Em Mateus 21, versículo 13, Jesus, que está ali indo a Jerusalém, entrando no templo e vendo o que faziam com o templo, que era uma casa de oração, ele exclama diante de todos, dizendo: e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Eu não vejo grande diferença em relação aos nossos dias. Transformaram a igreja do Deus vivo, não um prédio, mas a igreja do Deus vivo, um covil de salteadores. Tanto na prática da teologia da prosperidade, na corrupção da política religiosa e no cotidiano de uma vida de desprezo ao Senhor da igreja. Paulo diz: abandone as obras das trevas, porque a volta do Senhor está cada vez mais próxima. Então, como disse, ele vai cada vez mais tornando prático aquilo que ele está dizendo. O versículo 13 é mais prático ainda, é mais claro ainda como deveria ser aplicado isso. Ele diz: andemos dignamente. Mas Paulo, como é que eu fico preparado para a volta do Senhor Jesus? Paulo, como é que eu acordo do sono? Como é que eu desperto para estar pronto para a volta do Senhor Jesus? E como é que eu abandono as obras das trevas para viver ou se revestir das armas da luz? Aí ele diz: andemos dignamente, como em pleno dia. E ele cita alguns pecados: não em orgias e bebedices, coisas comuns dentro do ambiente gentílico. Ele está escrevendo para a igreja em Roma, que conhecia toda a promiscuidade dos romanos, que conhecia também todos os pecados dos gregos, que conhecia muito bem como era, inclusive, a prática cultica pagã, cheia de rituais que envolviam a sensualidade, a bebedice e outras coisas mais. Como nós vemos em Atos 15, eles advertiam os gentios para se absterem dessas coisas. Não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Exortações que praticamente encontraremos em todas as cartas de Paulo. Em outras palavras, irmãos, abandonem as práticas pecaminosas, os pecados que vocês praticavam antes no mundo. Abandonem a vida de pecado da sociedade.
A minha filha já me fez essa pergunta várias vezes. Gostando de assistir filmes, às vezes ela coloca o filme e a gente começa a assistir, aí daqui a pouco vem a cena, às vezes não são tão pesadas aos olhos de alguns, mas são sugestivas. E aí ela pergunta, muda, mas e ela pergunta assim: pai, o que a gente vai fazer quando só tiver isso? Eu creio que você já deve ter se perguntado, diante daquilo que parece ser careta, ou talvez seja exagero, em estar censurando os filmes, censurando tudo. O seu filho vai perguntar, se você ainda não teve essa oportunidade, vai chegar. Claro, vai depender de como você conduz a questão. Vai ter um momento que, vendo que a gente tem que cortar um filme, cortar 2, cortar 3, e não é só sensualidade, porque, infelizmente, nós sempre tratamos o único, como se fosse um único pecado este, mas tem o pecado das heresias das religiões, das falsas doutrinas, obviamente, as falsas religiões, as idolatrias, a avareza e outros pecados mais. Há uma série de pecados presentes nos filmes, que vão transmitindo uma série de ideologias também pecaminosas, cheias de problema. E vai ter algum momento que seu filho vai perguntar: o que a gente vai fazer quando não tiver mais filme que seja adequado, que não tenha isso aí, ó, não tem nada, olha só, assistir um filme do começo ao fim, filme bom, filme tranquilo. Quando não houver mais, o que a gente faz? Alguns esperam a seguinte resposta: então a gente vai ter que ser menos criterioso, a gente vai ter que deixar, vamos ter que tolerar mais, senão a gente vai ficar sem lazer, né? Muitos filhos vão esperar isso. A gente vai ficar sem lazer. Então não dá, né, pai? Então a gente tem que ser um pouco menos intolerante. Não, felizmente não. Só existe uma resposta. Então a gente não vai assistir mais filmes. Vamos passar para outro tipo de lazer. Vamos jogar, vamos brincar, vamos conversar. Coisas que se pode fazer em família. Paulo está nos conduzindo para isso. Minha gente, Jesus está voltando está cada vez mais próximo. Jesus está vindo, está cada vez mais perto. Então vocês precisam acordar, para não serem pegos dormindo, porque quando Ele vier, não há segunda chance, não há segundo momento, não há segunda oportunidade. Quem estava acordado estará com o Senhor. Quem estava dormindo não estará com o Senhor e irá para as trevas. Porque o Senhor avisou durante todo o seu ministério, nos revelou em sua palavra e usou a igreja para pregar pelos séculos adentro. Todas as gerações ouviram a mesma pregação: Jesus voltará. Tanto que aqueles que são pagãos, que gostam de ridicularizar o cristianismo, muitas vezes disseram: isso é balela, esse Jesus de vocês vai voltar nunca, tá vendo? Olha, eles tinham uma expectativa, tá vendo? Que isso aqui é um erro da Bíblia. Ele achou que viria naquela geração e não veio. E assim vai acusando o cristianismo de uma expectativa falsa. Cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Ele virá. Não esqueça que o Senhor Jesus foi prometido a primeira vez. E mais de 4.000 anos, não sabemos exatamente quantos, mas no mínimo seriam 4.000 anos, mínimo. Ele demorou para vir, mas chegou na plenitude dos tempos, no momento certo. Não será diferente. Ele virá no tempo certo. No tempo que tiver que vir, Ele virá. A questão não é quando Ele virá, porque não sabemos a data. A questão é como você espera a vinda dEle. Porque Jesus nos ensinou claramente: viva como quem espera o Senhor chegar. Viva como quem espera o Senhor voltar. Essa é a questão. E como é que eu vivo então? Paulo diz no versículo 13: abandone o pecado. Jogue tudo isso que você vivia antes fora.
não andemos mais desse jeito, agora andemos dignamente. E, para viver assim, versículo 14, ele diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Se encham do Senhor Jesus Cristo, se revistam. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que a igreja deve crescer na edificação, até, versículo 13, que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O varão perfeito. Quem é o varão perfeito? É Jesus. Jesus é o homem perfeito, a humanidade plena, a humanidade perfeita, a humanidade completa, com todos os atributos divinos comunicáveis nele. A imagem de Deus nele plenamente, como deveria ser desde o início. Ele é o varão perfeito. Ele é quem nós deveríamos ser, ele é quem nós seremos. E ele diz: se revistam dele. Se revistam do Senhor Jesus. Como Paulo diz em Gálatas capítulo 2, acerca da sua própria vida, versículo 20, já citamos tantas vezes. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim. É isso que é viver dignamente. Revestir-se do Senhor Jesus é dizer e viver: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É viver segundo Cristo. Como eu devo esperar Jesus voltar? Devo esperar como se ele voltasse todos os dias. Ele voltará hoje, ele voltará amanhã, e no dia seguinte ele voltará. A expectativa da volta do Senhor Jesus, uma expectativa constante, uma expectativa tal que Paulo aos Colossenses diz para que eles vivam buscando as coisas lá do alto. Eu espero tanto Jesus voltar, que eu estou me revestindo de Jesus, que eu estou vivendo em Cristo e Cristo está vivendo em mim, de tal modo que eu estou vivendo para a glória dele. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Viva como se Jesus fosse voltar a cada dia, hoje. Porque um desses dias, ele realmente voltará. São 2000 anos de história. 2000 anos de história que o Senhor Jesus foi cumprindo a sua palavra. Em 2000 anos de história, nós vimos, como nós mencionamos, a queda de Jerusalém, por exemplo, profetizada. E a volta de Israel a ser nação, em tempos próximos. Outras muitas coisas aconteceram, como Apocalipse nos fala da queda de Roma, e assim por diante. 2000 anos para Deus cumprir a sua palavra, 2000 anos para Deus revelar a sua vontade. Portanto, há 2000 anos Jesus está mais perto. Há 2000 anos Jesus está mais próximo de chegar. E tudo que a Escritura diz para você é: acorde, para de dormir. E então, viva em Cristo e para Cristo.
se revestindo do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Se revistam de Cristo, e não alimente a carne, as obras da carne. Se revistam de Cristo, para que estejam prontos para o Senhor Jesus, que estará voltando. Para que estejam prontos. Você está pronto? Eu quero que você pense, eu quero que você volte para casa hoje pensando nisso. E se Jesus voltar hoje, eu estou pronto? Ou se Jesus voltar amanhã? E se esse for o último dia? Você está pronto? E não pense, não, besteira. Porque exatamente assim pensarão aqueles que serão surpreendidos. Jesus disse, pensarão consigo mesmo, ele demora para voltar, ele não vai vir agora, nem de bola, vai vivendo a tua vida do teu jeito, vai demorar tanto, dará tempo de você depois se acertar. Não pense, pode ser o último dia, portanto você precisa saber esperá-lo, você precisa esperá-lo como Ele quer. É por isso que o Senhor Jesus está trabalhando a nossa vida. É por isso que o operar de Cristo em nossa vida é mais importante do que Ele pode dar à nossa vida, no que diz respeito a tudo o que nos cerca. É por isso que a igreja não tem como uma missão alimentar os pobres. Não, a igreja tem que fazer obra social. Em parte concordo, a igreja não pode negligenciar a necessidade daqueles que vêm a ela. Mas a missão da igreja não é essa. Porque o que eles precisam é estarem prontos para a volta de Jesus. Pessoas de barriga cheia, mas coração vazio. Pessoas de barriga cheia, mas dormindo no dia da volta de Jesus, colherão o mais amargo dos frutos, o mais terrível dos destinos, o sofrimento eterno, que o Senhor Jesus diz que está destinado àqueles que não estarão prontos para a sua vinda, onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga, disse o Senhor Jesus. Então, a missão da igreja é despertar as pessoas pelo Evangelho e fazê-las perceber a necessidade de estarem prontas para o Senhor, crendo no Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, confessando o Senhor e vivendo no Senhor. E é por isso que a igreja se preocupa muito mais com a vida espiritual das pessoas do que a vida material. Por isso que a igreja precisa enfatizar muito mais a vida das pessoas do que aquilo que elas têm. Por isso, inclusive, que a teologia da prosperidade é uma doutrina demoníaca, porque tirou o foco das pessoas. Aqueles que deveriam focar na eternidade, por causa desta doutrina maligna, começaram a buscar igrejas para ter alguma coisa. Mercenários, que olham para Deus como um gênio da lâmpada mágica, que depois de esfregada, concede 3 desejos, e que vão para esses lugares para dar dinheiro com o propósito de alcançar algo material em troca. Que desgraçada doutrina! Uma doutrina que tem matado muitos que já estão mortos, destruído aqueles que já estavam indo para o inferno. Que terrível! O nosso propósito deve ser conduzir vidas para Cristo. Porque ainda que essas pessoas não tenham nada na vida, como na parábola do rico e Lázaro, que o Senhor Jesus contou em Lucas, mas essas pessoas serão felizes eternamente. Pessoas que talvez não tenham desfrutado de conforto nessa vida, mas por terem sido preparadas pelo Senhor, por sua palavra, para esperarem a volta de Jesus andando dignamente, se revestindo do Senhor Jesus, mesmo não tendo tido nada de confortável nessa vida, colherão
a bênção indizível da glória eterna, da vida eterna, e serão felizes pelos séculos dos séculos. Você trocaria a felicidade eterna, indizível, imensurável, por momentos da vida? Paulo nos diz: então ande indignamente, esperem o Senhor, revistam-se do Senhor Jesus, para esperar a volta dele. E façamos isso individualmente e coletivamente. Veja que Paulo adverte a igreja, e às vezes, como nós vimos lá em Tessalonicenses, ele disse: consolai-vos uns aos outros assim. É comum Paulo dizer: edificai-vos, consolai-vos, exortai-vos. Ou seja, ele diz para a igreja estar se cuidando. Portanto, a ideia de Paulo jamais pode ser vista numa perspectiva moderna, que é o individualismo. Jamais. A ideia de Paulo não é se cuide e os outros que se virem. Se cuide e os outros que se explodam. A ideia não é essa, jamais será. Na Escritura inteira não encontraremos essa visão medíocre e individualista do Ocidente, da era moderna. Encontraremos uma cultura judaica, portanto oriental, que pensa no corpo, que pensa na família, que pensa num conjunto de pessoas, de tal modo que eles devem se cuidar. Por isso que as exortações de Paulo não são apenas para o indivíduo, mas para o grupo, para a família chamada família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, exortarmos uns aos outros dizendo: meu irmão, você está vivendo na esperança da volta de Jesus? Você está vivendo pela expectativa da volta de Jesus? Você está vivendo ansiando a volta do Senhor Jesus? Ou a igreja se tornou apenas uma religião onde você bate o ponto todos os domingos para cumprir uma obrigação e, com a mente cauterizada, simplesmente dizer para si mesmo: eu já fiz meu papel, eu já dizimei esse mês, já fui aos cultos dominicais, eu já vi alguma coisa que foi apresentada de estudo. Não é isso. É viver para a eternidade. É viver esperando Jesus voltar. E por isso que a igreja, ela se exorta para que todos vivam esperando a volta de Jesus. Para que todos se cuidem esperando a volta de Jesus. Por isso que as exortações são coletivas. Como nós encontramos em Efésios 4:4, por exemplo. Ou melhor, 4:1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis, vocês todos, de modo digno da vocação. E essa exortação é para que eles vivam em humildade, mansidão, longanimidade e amor, uns em relação aos outros. Uma igreja que vive para a volta de Jesus. Somos uma igreja que vive esperando a volta de Jesus. Você vive na expectativa da volta de Jesus? Você vive esperando o Senhor Jesus voltar? É assim que vivemos todos os dias? Vamos dormir sabendo que pode ser a última noite de sono? Não com tristeza, como quem diz com pesar: puxa, é o meu último dia de vida, como quem está enfermo e sabendo que a morte está para chegar. Não com tristeza e pesar, mas como quem está numa expectativa saudável, uma expectativa boa, a expectativa de que o Senhor Jesus volte para finalmente nos livrar desse mundo que jaz no maligno, de mentiras, corrupção, enganos e assim por diante, desse mundo mau. Uma boa expectativa. A expectativa que você tem, talvez pelo dia do seu aniversário, um outro dia especial. A expectativa de algo bom que vai acontecer na sua vida. Nada melhor do que a expectativa da volta do Senhor Jesus. Então viva essa expectativa.
Viva na expectativa de que o Senhor Jesus volte, porque essa expectativa norteará a sua vida. Caso contrário, você viverá como se não importasse isso, para que naquele último dia, quando o Senhor da glória vier com os anjos do céu, para dizer ao seu povo que esperou confiantemente pelo Senhor: vinde, benditos meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Naquele dia, você ouvirá palavras dolorosas, duras, difíceis e trágicas, que o Senhor Jesus mesmo nos revelou, dizendo, Mateus 25, 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aquele dia, alguma coisa se ouvirá. O que você vai ouvir? Você sabe? Então espere o Senhor Jesus. E espere ansiosamente. É a única forma de ser recebido na eternidade.